Recording is on. Boa. Vamos que vamos! E aí, pô, como é que foi a semana de vocês? Eu queria até entender um pouco, né? Como é que foi esse jejum de 16 horas, jejum de 18 horas? Alguém queria falar alguma coisa? Alguém tem uma dúvida antes de. Só para eu entender como é que tá aí essa rotina, como é que tá aí essa nova dinâmica de vocês aí, né? A dificuldade, enfim. Deixa eu entender isso um pouco, né? Também, antes de largar conhecimento para vocês aqui. Entendeu? Como é que foi esse jejum de 18, de 16, 18, né? Essa mudança de hábitos alimentares aí para muitos, né? Como é que tá sendo isso aí? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Ó, perguntas, dívidas. Ô, Glória, nada? Que coisa, hein? Sei que ia ser uma empilhadeira de perguntas, gente. Ah, a minha imunidade baixou, atacou a rinite, mas de resto tudo certo. Entendi. Depois eu te passar um. Depois me lembra no final aí, Fábio, pra te passar um suplemento aí pra você comprar na farmácia manipulação aí também. Pra ajudar também. Gente, na última aula, né? Na primeira aula a gente falou sobre inflamação, a gente falou de inflamação, a gente falou de desinflamação, né? Então essa parte de inicial aí é muito importante porque a gente vai entendendo, compreendendo como o que vai inflamando o nosso corpo, o que que é uma inflamação, e como isso acaba prejudicando aí nosso metabolismo, né? Ah, e a gente às vezes nem entende como isso acontece, né? Mas só sabe que quando vem os sinais e sintomas, a gente vê que, pô, mas por que que eu tô assim, né? Tão fadigado, com falta de disposição, falta de energia, o que tá acontecendo comigo, não sei o que, hormônio tudo baixo. A gente vai entendendo que nosso corpo vai inflamando, né? Nosso corpo tá inflamado. E isso é um grau de inflamação que ele vai acontecendo gradativamente, né? Ele vai desenvolvendo isso conforme nossos hábitos, como eu falei para vocês da última vez, né? Aí é uma somatória de fatores, né? Uma somatória de fatores que junta ali, então, a alimentação, né? Que é a base, né? Eu entendo que a alimentação hoje da população é a base para a construção de doenças ou não, né? Então, a alimentação que você tem hoje diariamente, ela define muito como é que vai ser a tua saúde, né? É uma alimentação que é um pilar importante, né? E aí, o outro pilar importante que eu acredito muito que faça que é uma grande diferença, que é um grandioso remédio, né? Que é o exercício físico, né? Principalmente exercício de força. Eu brinco ainda que você pode fazer qualquer tipo de exercício, natação, beach tennis, você pode ir yoga, pilates, desde que você faça musculação junto, tá tudo certo, né? Porque musculação é estimulação de musculatura, de fibra, enfim. É um exercício de longevidade, né? Porque você está construindo músculo, e o músculo está todo relacionado com longevidade. Então, isso é muito bacana, tá? E o outro pilar importante, o sono, né? O sono também é muito bom, é necessário, é onde acontece ali a restauração, né? A reconstrução de fibras, a reconstrução de musculatura, que a gente está danificando ou que a gente está lesionando lá na academia ou nosso exercício, né? Então, e outros pilares importantes, saúde intestinal, suplementação, hidratação, enfim, são todos importantes ali. E quando você não tem esses pilares muito alinhados, né, principalmente começando com a alimentação, você já tem aí, você pode desenvolver um quadro de inflamação, né? E esse quadro de inflamação, deu ruim aqui em alguma coisa. Eu fiz alguma coisa de errado? Tá. E esse quadro de inflamação vai gerando alguns tipos de doenças, né? Entre elas, doenças crônicas, né? Dependendo daí do tempo que você vai desenvolvendo isso, que isso vai acontecendo no seu corpo, o desenvolvimento de doenças como já falei também aqui, né, resistência à insulina, diabetes tipo 2, né, o sobrepeso, obesidade. Então, são condições, hipertensão, são condições que acontecem que estão muito relacionadas ao nosso comportamento, ao nosso estilo de vida, né? Então, isso gera uma inflamação. E assim, essa inflamação tem uma série de impactos no nosso corpo, tá? Ah, e aí eu falei.
Pô, como que eu desinflamo meu corpo, né? Como eu tô desinflamo? Pô, se a via de ida de inflamação é alteração desses pilares que não estão ajustados, pilar da alimentação, pilar do exercício, pilar da suplementação, do sono e hidratação, e você acaba gerando então processo inflamatório a longo prazo. Bom, então agora, nessa primeira semana, vamos começar a falar então de alimentos anti-inflamatórios, alimentos que vão fazer o caminho contrário daqueles alimentos que eu já venho consumindo constantemente nas minhas refeições, que são mais ricos em carboidrato simples, comida processada, ultraprocessada, né, rico em farináceo, em açúcar refinado, né, comer a todo momento, comer de 3 em 3 horas, né, é, fazer 4, 5, 6 refeições, até 7 refeições durante o dia. Então, isso tem um estímulo muito intenso para o nosso metabolismo, né? O nosso corpo não foi feito para comer desenfreadamente, né? 3, 4, 5, 6 vezes por dia, tá? Nosso corpo foi preparado ali para comer no máximo 3 vezes no dia, né? E a gente come muito mais do que isso. A gente passa o dia inteiro comendo, né? Se deixar, as pessoas comem o tempo todo, tá todo o tempo todo beliscando um negócio. E a gente não foi feito para isso, né? E hoje você tirar esse hábito das pessoas é muito complicado, porque ela já virou imune, já tem uma afinidade com a comida, já tem uma dependência, já tem uma compulsão para aquela comida, né. E aí é muito difícil você tirar esse hábito dessa pessoa. E isso acaba gerando então uma inflamação, porque isso é realmente vira um vício, né. E depois já que eu falo aqui também muito isso, né, hábito depois de implantado, muito difícil você tirar, né, hábito bom ou hábito ruim, né, um alcoólatra é muito difícil você tirar ele do alcoolismo, um cara que usa droga pra caramba é muito difícil tirar ele das drogas, um cara que joga joguinhos aí é difícil também tirar ele dos jogos, mas é uma pessoa também que tem um hábito, um estilo de vida totalmente saudável, é muito difícil você tirar ela dessa condição. Por exemplo, você vai falar com a Kali: "Ô Kali, amanhã a partir de amanhã você não treina mais, a partir de amanhã você não alimenta mais saudável, a partir de amanhã você não acorda mais cedo, a partir de amanhã você não cuida mais da tua saúde, a partir de amanhã você vai comer só comida processada". Ela vai te xingar e falar assim: "Não filho, você tá maluco", entendeu? Porque ela já criou um hábito, ela já criou um estilo, já tem um estilo de vida, já implantado na cabeça dela, ela já não aceita outra coisa, entende? Ela já sabe falar não para outras coisas, já sabe falar, ela já não tá mais alinhado o propósito dela, não tá mais alinhado o estilo de vida dela, entendeu? Então, é isso. Então é muito difícil tirar um hábito depois de implantado, entendeu? Por isso que então qual que é o objetivo aqui para vocês em 21 dias? É criar uma consciência na cabeça de vocês, é nem gerar um hábito, né, mas é criar uma consciência de repetição para vocês, tá. Por isso que o objetivo nosso aqui também você ver as imagens que as pessoas estão passando ali, de comida, de alimentação, de exercício, e falar assim: "Caraca, eu não estou fazendo isso ainda". É você se policiar e falar assim: "Pô, beleza, eu posso fazer isso aqui, porque isso aqui não é tão difícil. Pô, isso aqui é um tipo de alimentação que não está na minha rotina, mas eu consigo implantar se eu começar a me ajustar". Entendeu? E aí você começa a mudar a chave da sua mentalidade em relação à priorização da saúde, e você começa a mudar aos pouquinhos. Pô, eu estava bebendo 2 litros de água, entendeu? Ou eu estava trocando água pela refrigerante, agora, pô, eu tô começando a tomar um pouco mais de água. Pô, agora eu tô tirando um pouco mais do arroz, tô colocando um pouco mais de proteína. Pô, naquele café lá que eu colocava 3 colheres de açúcar, agora eu tô colocando 2,5. Pô, essa semana já foi para 2 colheres de açúcar, já não são mais 3. Então há um processo gradativo, né, não é um processo não é um processo, intenso, entendeu? Não é algo, tão restritivo assim como uma dieta, né. Eu falei da dieta para vocês, mas assim, a dieta, por exemplo, uma pessoa que segue dieta, é isso, né, uma dieta restritiva, é muito difícil a pessoa ela manter essa dieta por muito tempo. Ela vai entrar na dieta, ela vai ter um resultado, mas esse resultado vai voltar ao estado anterior dela. Por quê? Porque ela, como é muito restritivo e o corpo dela não está acostumado com aquilo, o metabolismo dela não está acostumado com aquilo, ela vai pedir arrego, entendeu? Em pouco tempo ela pede arrego. Ela vai ter resultado? Vai ter resultado. Mas depois que ela tiver resultado, ela vai entrar num platô e não vai mais conseguir manter aquele resultado. E aí ela vai ficar frustrada porque não está tendo mais resultado, vai ficar com fome, vai voltar a comer o que ela comia antes e vai voltar para o peso que ela tinha anteriormente e pelo estilo de vida e também pelo estilo de vida que ela tinha anteriormente, né. Então por isso que dieta, ela funciona por um período,
mas dieta também não funciona. Dieta funciona, mas também não funciona, entendeu? Por quê? Porque tem isso, ela tem data de início, tem data de fim, mas o seu estilo de vida não. O seu estilo de vida tem que ser um estilo de vida regrado, um estilo de vida saudável, não restritivo, entendeu? Aí, mas como você vai ter esse estilo de vida? Você colocando na sua cabeça gradativamente. Então é isso que a gente está fazendo aqui no desafio. Todo dia a gente está colocando fotos de imagem, todo dia as pessoas estão colocando foto de treino. A gente está falando de saúde todos os dias, de como se priorizar, de como se desinflamar. E esse tipo de comida que você vai colocando todos os dias é uma comida mais nutritiva, né? Uma comida que vai só encher a tua barriga, que vai só dar pico de glicose, que dá pico de insulina, que a insulina vai estar diretamente relacionada com a inflamação e com outras doenças crônicas, entende? Então, a gente vai estar introduzindo um tipo de alimentação que são alimentações saudáveis, alimentações nutritivas, alimentações que vão associar alimentações que vão desinflamar, então, ou vão parar de inflamar teu corpo, entende? Então a gente está criando um ambiente mais saudável, a gente está criando um local mais saudável, tanto mentalmente, tanto fisicamente, né? É, isso vai acabar também atingindo outras pessoas ao nosso redor, né? Tanto dentro da sua casa, fora da sua casa, enfim, né? E esse é o padrão. Esse é o grande objetivo, né? A gente fazer isso aí. Então, a gente está nesse período, nessa primeira semana, o que que foi feito? Essa desinflamação, tipo, esse troque, né? Essa mudança de mentalidade em relação à alimentação que vocês têm todos os dias. E aí, eu já entro também, já colocando ali o exercício, já entro colocando a hidratação. Por isso que eu falo para vocês, pô, eu não sei quanto que eu tomo de água. Pô, cara, pega o seu peso, divida por 20, vai saber o tanto de água que precisa tomar por dia. Ah, mas eu não consigo tomar 3 litros de água. Pô, mas você consegue tomar 3 litros de refrigerante. Você consegue tomar 3 litros de suco natural de caixinha. Você consegue tomar 3 litros de leite. Você não consegue tomar 3 litros de água? Talvez agora você não consiga, mas gradativamente você vai colocando e vai conseguindo, entendeu? O melhor cenário é ver que quando você começa a ter essas mudanças no seu dia a dia, você vai vendo essas diferenças. E essas diferenças vão criando resultados. E esses resultados vão te empolgando e fala assim: opa, isso aqui faz sentido. Opa, eu tô sentindo meu corpo diferente. Opa, tô sentindo isso aqui. Mas é do dia para a noite? Não, é um processo. Por isso que vocês têm que acreditar, por isso que vocês têm que fazer, por isso que vocês têm que persistir, tem que ter disciplina, entendeu? E 21 dias eu acredito que seja um tempo necessário aí para que isso aconteça, entende? Tem gente que consegue com menos, tem gente que consegue com mais, mas na média, 21 dias seria interessante. Tá, e hoje o que que a gente vai falar? Hoje a gente vai falar muito disso, né, cara? Hoje, agora, vocês têm uma consciência de o que que é uma alimentação saudável, nutritiva, saciável. Vocês têm noção do que é uma alimentação mais inflamatória, processada, ultraprocessada, embutida, enlatada. Esse tipo de comida que tá tudo empacotado, esse tipo de comida que tem data de validade, esse tipo de comida que tem muito conservante, corante, né, emulsificante, esse tipo de comida que tem muitos ingredientes na sua embalagem. Quanto mais ingredientes tem na embalagem de um produto alimentar, mais prejuízo ele pode trazer para a tua saúde, né? Por quê? Como eu vou manter aquele ambiente, como que eu vou manter aquele produto alimentar ali? Com substâncias que não são naturais, são substâncias que são aditivos, são substâncias que eu vou acabar prejudicando. Beleza, tem um gosto gostoso? Tem. Ah, é prazeroso? É. Libera muita dopamina? Libera. Pô, você combina com a cervejinha? Combina com um refrigerantezinho? Combina com um suquinho? Você mais combina. Mas o prejuízo que isso causa a você a longo prazo, ele é muito presente. É muito presente, entendeu? Outro ponto importante, tá, beleza, fechou. E aí a gente entendeu isso, tá bom? Beleza, está muito claro para vocês? Tá tudo certo? Pode falar, tá? Pode me interromper qualquer coisa aí se não tiver certo. E agora a gente começa a falar o quê? Pô, agora eu vi que vocês estão quebrando. Pô, a gente fez um jejum de 16 horas, a gente fez uma semana então de desinflamação, a gente fez um jejum de 16 horas, a gente fez um jejum de 18 horas. Amanhã a gente vai fazer um jejum de 22 horas, então um jejum mais longo, um jejum mais intenso. Então, entenda um ponto importante que eu quero que vocês entendam, tá? Quando você fica 16 horas, 18 horas, só o fato de você pular o café da manhã, você já está tendo um grande benefício para a tua saúde, tá? Porque provavelmente você já ouviu falar isso, né? O café da manhã, a primeira refeição do dia, é a refeição mais importante. Alguém já ouviu falar isso aqui, né? A primeira refeição do dia, o café da manhã que seja,
é a refeição mais importante, né. Eu concordo que a primeira refeição do dia é a refeição mais importante, mas eu não concordo que essa refeição tem que ser 5 horas da manhã, ou 6 horas da manhã, ou 7 horas da manhã, ou 8 horas da manhã. Ela pode ser 4 da tarde, ela pode ser 6 da tarde, ela pode ser 7 da noite, ela pode ser 8 horas da noite. É a sua primeira refeição, entendeu? Ela não necessariamente ela tem que ser 7 horas da manhã, ela não necessariamente tem que ter ser às 6 horas da manhã, entendeu? Não precisa disso. A primeira refeição do dia é mais importante? É mais importante, mas ela não precisa ser 5, 6 horas da manhã. Não precisa ser 7, 8 horas da manhã. Ela pode ser o almoço. Ela pode ser 2 da tarde, tá? Ah, aí é o seguinte, quando você fica umas 16 horas sem se alimentar, que é uma janela interessante, 16, 8, tá? É um jejum muito bacana, é um jejum onde você tem muitos benefícios já, onde você começa a reduzir muitas concentrações de glicose, muitas concentrações de insulina. Então aí você já começa a ver um resultado muito interessante para quem tem hipertensão, já começa a baixar a pressão arterial, porque começa a urinar mais, começa a porque reduziu a insulina. E a insulina está diretamente relacionada com o aumento da pressão arterial, porque você está com consumo em excesso de carboidrato simples nas suas refeições, comendo de 3 em 3 horas, agora você não está comendo mais de 3 em 3 horas, e aí você também não está comendo comida processada, você está comendo comida saudável, nutritiva e saciável e comendo poucas refeições, fazendo poucas refeições, tendo frequência de refeições menores durante o dia. Naturalmente, você vai ter um impacto metabólico muito grande no seu corpo. E já está acontecendo, entende? Então, um jejum de 6 horas é muito bom. Um jejum de 18 horas é muito bom. Um jejum de 22 horas também é muito bom. A partir de 18 horas, por exemplo, você ficou 16 horas, 18 horas, então você ficou muito tempo já sem se alimentar. Seu corpo entende assim: "Ô, cara, o que está acontecendo aqui, meu amigo?" Você começa a roncar o estômago, você começa a ter, enfim, já começa a pensar em comida, já começa a ficar alucinado com comida, já começa a imaginar o que que você vai quebrar o jejum, como é que você não vai quebrar. Caraca, você já começa a ver aquele pão na padaria lá, você já começa a ficar maluco, já começa essas lombrigas, já começa a tudo se debater dentro da barriga, entendeu? E isso é normal. Se no começo é normal demais, tá? Só que eu quero que vocês entendam o seguinte: quando você fica 16 horas, 18 horas de jejum, o que que é importante vocês entenderem? É que você ficou, muito tempo sem se alimentar. Você ficou muito tempo sem se alimentar. Seu corpo está acostumando com isso. Então, como você não está introduzindo nenhum tipo de alimento, o seu corpo ele vai ficando cada vez mais sensível, tá entendendo isso? Seu corpo vai ficando cada vez mais sensível, porque quanto mais você estimula seu corpo, a exposição, ela leva o quê? A resistência. Quanto mais você se expõe, mais resistente você fica. Quanto mais você se expõe, mais resistente você fica. Quanto mais você se expõe, mais resistente você fica. Isso é natural, tá? Por isso que a resistência à insulina, porque a insulina está muito exposta, 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 porque o cara está comendo muito carboidrato, carboidrato, a insulina está sendo exposta, exposta. Quanto mais você é exposto você fica, mais resistente você fica. Entende? Esse é um princípio muito importante para vocês entenderem. Quanto mais exposto você fica, mais resistente você fica. Quanto menos resistente você fica, quanto menos exposto você fica, mais sensível você fica. Quanto menos exposto você fica, menos sensível você fica, mais sensível você fica. Tá entendendo? O contrário é verdadeiro. Então, quando você está se alimentando, quando você tem uma janela sem se alimentar, 16 horas, como vocês ficaram, 18 horas, como vocês ficaram muito tempo sem se alimentar. Vocês estão sensíveis, o corpo de vocês está sensível. Então, qualquer faísca que você jogar ali, o negócio vira uma loucura. E por que que eu tô falando isso? Porque eu tô pegando um gancho. Dessa semana teve uma dúvida lá, tá? Que eu também não falei antes, agora eu vou falar agora para reforçar. Que quando vocês saem do jejum, não dá para sair do jejum com um caminhão de comida. Aí eu fiquei 18 horas sem comer, eu fiquei 16 horas sem comer. Eu vou enfiar comida para dentro. Não. É. Você vai ficar mais sensível. É exatamente, ô Fernando, porque a tendência do seu estômago, se você come de 3 em 3 horas, se você come com mais frequência e com mais quantidade de comida, o seu corpo vai adaptando, o seu estômago ele vai dilatando, vai receber mais comida, tá entendendo? Porque você está estimulando ele. É o músculo, você está estimulando aquela musculatura, ele vai dilatando, ele vai se esticando e vai cabendo mais comida, vai cabendo mais comida, você vai ficando estufadão, aquela coisa toda, e vai ter uma série de consequências. O papel contrário, o caminho o caminho contrário é verdadeiro. Quando você diminui essa frequência e essa intensidade de comida, o seu estômago ele vai ficando o quê? Ele vai encolhendo, ele vai reduzindo, ele vai reduzindo.
entendeu? Ele vai reduzindo. E aí, essa pouca quantidade de comida que você coloca, pá, já pum, estufa na hora, entendeu, cara? E você já sente, já fica saciado. Você já fica assim, caraca, dá até dor no estômago, às vezes dá cólica, às vezes dá diarreia. Não sei se já tiveram diarreia aí, tá? Tem uma complicação gastrointestinal e esse, caraca, eu vou no banheiro aqui que o bicho tá pegando. E aí, de fato, quando você volta do jejum, a primeira alimentação depois de um jejum de 16, 18 horas, pode acontecer de uma diarreia, pode acontecer ali, enfim, uma cólica, um desconforto abdominal, pode, porque seu corpo ele tá adaptando, seu corpo ele tá se ajustando, entendeu? E aí não adianta eu voltar com um caminhão de comida, seu corpo tá muito sensível, ele tá muito sensível. Então, se eu volto, por exemplo, com um caminhão de comida, vai ficar estufado, vai ficar demasiado, vai ficar com cólica. Isso é regra? Não, não é regra. Todo mundo fica assim? Não, não, não todo mundo fica assim, principalmente para quem está começando a fazer o jejum. Para quem já faz jejum há mais tempo, já está mais acostumado e está tudo certo, segue o baile. Por exemplo, outro ponto importante: comidas para entrar no jejum, comidas para quebrar o jejum. E daqui a pouco eu falo o que que se faz durante o jejum. Por que que não dá para comer comida processada? Por que que não faz sentido comer esse tipo de alimentação quando você tá fazendo, quando você vai quebrar o jejum, quando você vai entrar no jejum? Se você ficou 18 horas de jejum, se ficou 18, presta atenção nisso, porque é aqui que muita gente erra. Muita gente erra nesse ponto aqui. E por isso que muita gente não tem resultado com o jejum intermitente. E critica o jejum porque não dá certo. Quando você entra no jejum, você precisa entrar com uma alimentação mais saudável. Você precisa continuar aquela sequência, aquela inércia de uma alimentação mais saudável que você estava usando lá da desinflamação, no período de desinflamação. E aí que eu falei para vocês lá, cara, vocês têm que ter essa consciência aqui, porque vocês vão usar essa consciência daqui para frente até o final, entendeu? Porque o jejum, como você ficou muito sensível à eficiência alimentar, eu não posso empurrar o miojo para você na quebra do jejum. Eu não posso empurrar uma comida processada. Eu não posso empurrar ali, por exemplo, um bolo. Vou quebrar o jejum com um bolo. Vou quebrar o jejum com a pizza. Vou quebrar o jejum com a lasanha. Vou quebrar o jejum com, sei lá com o quê. Com refrigerante, com um lanche. Não vai dar certo, pô. Não vai dar certo, só vai te prejudicar. Porque seu corpo está muito sensível. E qualquer coisinha que você joga no seu corpo quando você vai quebrar o jejum, ele vai absorver rápido. Bum! Entendeu? Ele vai pegar rápido. E aí, imagina se você joga, por exemplo, um arroz para quebrar o jejum intermitente. É muito complicado. Ele vai absorver aquilo ali que nem um tiro. Aquilo ali vai entrar na sua circulação que nem um tiro. Um pico de glicose que seu corpo nunca viu antes. Porque seu corpo está sensível. Está muito sensível. E quanto mais sensível ele fica, mais ele vai vir trabalhar. Quando você colocar a comida lá, ele vai trabalhar rápido. E vai absorver muito rápido. E aí, tudo que você estava evitando durante a janela de jejum, ele vai vir que nem uma bomba. Bum, e vai explodir. Por quê? Você estava evitando o quê? O pico de glicose. Você estava evitando o quê? O pico de insulina. Aí, de repente, você pum, empurra um caminhão de arroz lá, de farofa, de não sei mais o que das quantas, feijão, e aí batata, enfim, ele vai falar assim, o que que tá acontecendo aqui, Jesus? Ele vai absorver aquilo dali muito rápido, entendeu? E aqueles picos que você estava evitando, porque aquele pico de glicose leva um pico de insulina, a insulina está diretamente relacionada à inflamação quando em excesso. Pô, aquilo que você estava evitando dentro do jejum foi a primeira coisa que você fez quando você foi quebrar o jejum. Faz sentido? Não faz sentido, entendeu? Por isso que a quebra do jejum, o que que a gente fala? Você precisa priorizar alimentos que não vão dar esse pico de glicose e, consequentemente, não estimular a liberação de insulina lá no pâncreas. Tá entendendo? E qual tipo de todos os alimentos estimulam a insulina? Todos eles, seja todos os macronutrientes, né? Proteína, gordura, carboidrato. Todos eles vão estimular a insulina. Obviamente, eles vão estimular em intensidades diferentes, tá? Intensidades diferentes. Então, ou seja, o carboidrato vai estimular mais. Então, eu estou estimulando muito, cara. Tipo, se eu estou comendo carboidrato, o teu pâncreas vai fazer isso aqui, para liberar insulina, 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 insulina. Quando você está comendo proteína, ele vai fazer assim, teu pâncreas. E quando você quebra gordura, quando você vai consumir gordura, ele não estimula, ele estimula muito pouco, entendeu? Ele dá uma estimuladinha e fica, e fica. Dá outra estimulada e fica, e fica, e fica. Entendeu?
Então, a intensidade de estimulação da insulina por esses alimentos, ela difere muito de um macronutriente para o outro. Carboidrato estimula mais, proteína estimula muito menos e gordura não estimula quase nada. Entende? Então, por isso que eu falo para vocês, quando vocês forem quebrar o jejum, eu preciso colocar o que para dentro? Proteína, vegetais, gorduras, entendeu? Por que vegetais? Porque tem fibras, e fibras evita o pico de glicose. Então, se você por exemplo, uma salada com proteínas, é muito bom. Uma salada com proteínas e com azeite de oliva ali em cima, muito bom, entendeu? Uma salada diversificada, não uma salada com um pedacinho de alface e outro tomate mirrado ali do lado. Uma salada diversificada, onde você tem brócolis, por exemplo, tem muita fibra, couve-flor tem muita fibra, entendeu? Ah, vegetais escuros, tá? Legumes. Então, isso combinado com a proteína e com a gordura, cara, isso é muito bom. Você vai dar um aumento na concentração de insulina na circulação? Vai, mas muito gradativo e em baixas concentrações, entendeu? Isso não vai acabar, isso não vai prejudicar. Ou seja, você está fazendo uma somatória de benefícios para o teu corpo. Eu estou evitando um tipo de alimento, priorizando um outro tipo de alimento que é nutricional, que é saciável e que é saudável. Junto com isso, eu estou dando uma janela de jejum intermitente, ou seja, um tempo sem me alimentar. E quando eu me alimento, eu oferto para esse corpo, para esse organismo, um alimento nutritivo. E quando ele vai absorver todos esses nutrientes. Pô, ele vai ficar feliz. E aí eu falo para vocês, existe algo diferente, né? Tá aqui, ó, tá preparado na aula para vocês hoje aqui, tá? Existe um ponto diferente aqui, que é o índice glicêmico e carga glicêmica. Isso aqui eu quero que vocês entendam, entendeu? O que que é um índice glicêmico, Edi? E qual que é a diferença do índice glicêmico para uma carga glicêmica, tá? Então, quando você está se alimentando, por exemplo, um arroz, só para vocês entenderem, né? Um índice glicêmico ele vai de 0 a 100. O açúcar de mesa, o açúcar sacarose, né? Que é uma mistura, então, que é um disacarídeo, que é uma mistura de uma glicose mais uma frutose, o que que é? Ele vai de 0 a 100. Então, o açúcar ele tem 100 de índice glicêmico, ou seja, o que que é um índice glicêmico? É a velocidade que esse açúcar, que esse carboidrato vai entrar na tua circulação sanguínea, entendeu? É a velocidade que ele vai passar do intestino para a circulação sanguínea. É a velocidade que ele passa daqui para cá. Velocidade que ele passa do intestino para a circulação sanguínea. Então, o índice glicêmico do açúcar é em 75, ou seja, ele é muito próximo do açúcar, o índice glicêmico do açúcar, não, meu Deus, do arroz é 70 e 75. Ele é muito alto. Ele é muito perto do açúcar refinado, entendeu? Se você comer um açúcar refinado, por exemplo, agora, só uma colherzinha, aquilo ali vai te dar uma porrada, vai entrar na tua circulação tão rápido, que não vai ver tu não vai ver nenhum rastro. O açúcar tem 75, ou seja, é muito alto. Então, quando você colocar uma comida que tem arroz, por exemplo, muito arroz, para quebrar o jejum, por exemplo, cara, ele vai dar um pico de glicose muito alto. E carboidrato puro. Carboidrato puro. Por isso que eu falo para vocês, pô, qual que é o nutriente que o arroz tem que é necessário para tua vida, entendeu? Carboidrato, né, de forma geral, tá? Carboidrato não é um tipo de alimento que é essencial para tua vida, tá? Mas, enfim, isso é uma outra polêmica aí, mas tudo certo, depois a gente entra nisso. Então, o índice glicêmico do arroz é 75. Então, o índice glicêmico é a velocidade que esse carboidrato ele sai do intestino e entra para a circulação sanguínea. É a velocidade. Tá, tá fácil de entender isso? Tá ok para vocês? Ninguém responde nada. Ou vocês estão entendendo tudo e vocês estão dormindo, não é possível. Tá.
Aí o que que rola? Opa, tá, beleza. Então essa velocidade é muito rápida, entendeu? Cristalina, oh glórias! Aí então entra muito rápido. Tá, o que que é a carga glicêmica? A carga glicêmica é a quantidade de carboidrato que tem numa porção desse alimento. Então, o índice glicêmico é a velocidade que esse alimento ele vai sair do intestino e entrar na circulação sanguínea, é a velocidade. Ô Carol, traz meu celular, por favor. Ah, tá, desculpa. É a velocidade que vai entrar, então, esse carboidrato no intestino para a circulação sanguínea, e a carga glicêmica é a quantidade desse carboidrato que vai entrar, que vai passar, então, do intestino para a circulação sanguínea, entendeu? Então, em 100 gramas de arroz, eu vou medir ali o índice glicêmico e vou medir a carga glicêmica. Pô, em 100 gramas de arroz, eu tenho 75, eu sei que aqui tem 75% de 75 de índice glicêmico, e eu tenho uma carga glicêmica muito alta, que é, de fato, o arroz também tem uma carga glicêmica muito alta. Ou seja, além de ter um índice glicêmico, de um índice glicêmico alto, uma velocidade de atravessar muito alta, ele também tem muito daquilo que está atravessando. Estou sendo claro? Não. Ou seja, a quantidade desse carboidrato nessa porção de 100 gramas, ela é muito grande. Se eu pegar um outro alimento, que também é carboidrato, e eu medir é exatamente isso. Então, se eu pegar um outro alimento numa porção de 100 gramas, se eu for ver a carga glicêmica dele, por exemplo, a melancia ela tem um alto índice glicêmico, só que ela tem uma carga glicêmica baixa. A velocidade que o carboidrato da melancia entra na circulação sanguínea é muito rápida, mas só que a quantidade desse carboidrato naquela porção que você está ingerindo, ela é baixa. Tá entendendo? Tem alimentos que têm um índice glicêmico alto e uma carga glicêmica alta. Tem alimentos que têm um índice glicêmico alto e uma carga glicêmica baixa. Tem alimentos que têm um índice glicêmico muito alto e uma carga glicêmica baixa. Entendeu? E tem alimentos que têm uma carga glicêmica alta e um índice glicêmico baixo. Tá entendendo? Então, quando você entende isso, eu vou ter que colocar uma tabela para vocês, me cobrem isso depois. Vou colocar uma tabela para vocês de alimentos de índice glicêmico e de carga glicêmica, para vocês entenderem, entendeu? Ah, batata, pô, batata inglesa, por exemplo, tem também ali perto de 70 de índice glicêmico, entendeu? Eu não lembro qual que é a carga glicêmica dela, mas também é alto, é acima de 60, se não me engano. Eu não lembro mais, tem que ver lá. Aí o que acontece? Então você tem que ver isso, tipo assim, pô, esse alimento aqui, ele tem. Ah, você tem que ter uma tabela do lado agora para comer? Não, gente, não tô falando isso. Não tô falando isso. Eu só tô passando conhecimento para vocês entenderem, para vocês terem esse conhecimento e entenderem um pouco, né? Vocês não precisam decorar isso. Só para vocês saberem o que está acontecendo, entenderem, olhar para o alimento de uma forma diferente. Não é só para comer, 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 comer. Entendeu? É olhar para o alimento e falar assim: caraca, peraí, pô, isso aqui é interessante, pô, isso aqui não é interessante. É saber ser cirúrgico, cirúrgico, entendeu? Saber o que que tá fazendo bem para você, o que que não tá fazendo bem para você, saber escolher, entendeu? É isso. Então essa é a diferença. Essa é a diferença de índice glicêmico e carga glicêmica, tá? Isso é importante a gente entender, é importante a gente entender isso. Então, se eu for quebrar o jejum intermitente com a proteína, por exemplo, a proteína tem um índice glicêmico muito baixo e ela tem uma carga glicêmica muito baixo, muito baixa. A gordura também tem um índice glicêmico muito baixo e ela também tem uma carga glicêmica muito baixa. Os vegetais com fibras, alimentos com fibras, pode ter uma carga glicêmica alta, mas ele tem um índice glicêmico muito baixo, porque tem muita fibra, e a fibra vai impedir essa velocidade de transferência de atravessar o intestino e ir para a circulação sanguínea. Estão entendendo por que que eu falo para vocês consumirem mais proteína, mais gordura e mais vegetais, e frutos e legumes? Por quê? Porque esse tipo de alimento tem um índice glicêmico baixo, tem uma carga glicêmica baixa. E o índice glicêmico e carga glicêmica estão diretamente relacionados com o quê? Com o desenvolvimento de doenças crônicas metabólicas. Sobrepeso, obesidade, resistência insulínica, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, hipertensão, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral.
Tá fazendo sentido agora? Tá fazendo sentido agora? Fala comigo. Ó, uma meta-análise com 438 mil participantes associou dietas de alta carga glicêmica e com maior risco de doenças coronarianas. Estudos de Harvard mostram que a escolha inteligente dos carboidratos reduz drasticamente o risco de diabetes. A relação dose-resposta linear com a carga glicêmica, uma meta-análise com 438 mil participantes associou dietas de alta carga glicêmica a maior risco de doenças coronarianas. Pode falar, alguém quer falar aí? Pode falar. Ana, é a Ana que quer falar? Não? É que você apareceu pra mim, porque tá todo mundo aqui com a imagem desligada e de repente você apareceu pra mim. Eu falei, ô, o moleque quer falar, parceiro. O moleque quer falar, vamos falar aí. É que eu só pude entrar agora. Ah, você entrou agora, tá, beleza, não tem problema não. Foi. Tranquilo, segue aí, segue aí. Estão entendendo, gente? Tá claro pra vocês isso que eu tô falando? Pô, vocês estão muito quietos, mano. Estão muito quietos, pô. Vocês estão muito quietos. Tá maluco? Parece que eu tô sozinho aqui, pô. Tá, vamos lá. Então Não é tá isso, sozinho, não. Vai que a galera tá acompanhando. Então, esse é o perigo, esse é o perigo, tá, de um índice glicêmico, né, da sensibilidade à insulina. Porque o jejum, imagina, o jejum é uma ferramenta que pode te ajudar nesse processo de emagrecimento, que pode te ajudar nesse processo de adaptação, de flexibilidade metabólica, que pode limpar, né, ou diminuir a inflamação do seu corpo, tá? Em conjunto com tudo isso que a gente vem falando, com a alimentação, blá, 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 blá. Entendeu? Então, não adianta eu quebrar o jejum intermitente com um tipo de alimento que vai inflamar meu corpo, porque além de não dar resultado, eu posso prejudicar ainda mais aquilo que já está prejudicado. Você entende que é uma ferramenta, ela é muito poderosa, mas ela pode ser usada tanto para o seu benefício, tanto para o prejuízo da tua saúde. Tem que saber usar. Por isso que a gente fala bastante de estratégia, a gente fala muito de orientação, o que que você tem que fazer com o jejum, o que que não faz com o jejum, entendeu? Então, como que eu quebro o meu jejum e como que eu entro no meu jejum? Se a quebra do jejum é importante, a entrada do jejum também é importante. Por que a entrada do jejum é importante? Porque se eu ficar 18, 16, 22 horas, como vocês vão ficar amanhã, em jejum, o que vai me sustentar, qual é o tempo que eu vou ficar, entendeu? Que é de 22 horas, por exemplo. O que que eu consumi antes? Como que eu vou manter esse corpo? Como que eu vou sustentar esse corpo, entendeu? Porque o período que você vai ficar na janela de jejum, você vai sustentar esse período, isso está muito relacionado ao tipo de refeição que você fez na sua para entrar no jejum, na última refeição. Isso define muito, isso ajuda muito. Porque se for um alimento que não vai te dar saciedade, se não for um alimento nutritivo, o seu corpo não vai liberar hormônios para falar assim, cara, tá tudo certo, pode ficar aí 20 horas de jejum, meu filho. Tá tudo certo, eu tô segurando as pontas aqui. Agora, se tu empurra um caminhão antes de jejuar ali de comida ruim, daqui a pouco você vai estar com fome. Aí você não vai aguentar fazer o jejum, pô. Você não vai conseguir fazer o jejum. Você vai falar assim, puta merda, o que tá acontecendo? Eu acabei de comer, eu tô querendo comer de novo. Como é que você vai fazer um jejum de 18 horas, de 22 horas? Não vai conseguir, pô. Então, o jejum de entrada, ou alimentação de entrada, a última refeição de entrada, ela é tão importante quanto a alimentação de quebra. E o que você faz durante o jejum também é muito importante. Por isso que aqui é um erro muito comum que as pessoas cometem, né? E acontece constantemente. Tá entendendo isso, gente? Tá entendendo isso? Isso que eu quero que vocês entendam. Isso aqui que vai ficar.
Então, quando você quebra um jejum, por exemplo, com carboidrato, muito carboidrato, com uma comida muito ruim, você tem aquele o efeito rebote, de fato, aqui, ó. Quebrar o jejum com açúcar ou com farinha branca causa picos de insulina acentuados, gerando fome, irritação, cansaço logo após a refeição. Eu vou mandar esse guia para vocês. Esse guia aqui tá bem bonito. Esse guia que eu fiz aqui tá bem bonito. Tá? Então, o que que eu quero que vocês entendam nessa aula de hoje, tá? Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Quando eu saio do jejum, quando eu entro no jejum, eu preciso entrar para nutrir meu corpo. Eu tenho que entrar, porque se eu entrar com alimentos que vão ah, proteína, gordura, vegetais, frutos e legumes, todos esses alimentos que eu estou te falando, né? Esses legumes, principalmente esses vegetais que têm mais fibras, que vão evitar esse pico de glicose. E lá na frente, na aula de intestino, a gente vai aprender qual que é a importância dessas fibras lá para a sua microbiota intestinal, para o seu intestino. O que está acontecendo lá? O que que faz lá? Entendeu? Aí você vai entender a importância de fibras, porque o teu corpo ele não digere fibra. O fibra é um carboidrato. O seu corpo não digere fibra. Quem que digere fibra? São alguns trilhões de bactérias que tem lá no seu intestino, entendeu? E essas bactérias são extremamente importantes. E você vai definir a colônia dessas bactérias, você vai definir o tipo de bactéria conforme a alimentação que você vai ingerindo todos os dias. Entendeu? Essa microbiota, o perfil dessa microbiota intestinal, ele pode ser prejudicial para a tua saúde ou ele pode ser benéfico para a tua saúde. O que que vai definir isso? Teu estilo de vida, teus hábitos alimentares, as tuas escolhas diárias. Tá vendo todo o trajeto que eu vou pintando aqui? Pô, eu tô vendo um monte de coisa na minha frente aqui, vocês não estão vendo. Não tô vendo nada, né? Mas assim, eu tô vendo na minha mente, no caso, né? O que eu quero que vocês entendam é isso, gente. É esse quebra-cabeça que vocês vão juntando uma coisa com a outra. Caraca, faz sentido. Pum, explodiu. Caraca, que loucura isso aqui. Entendeu? Tá fazendo sentido aí, meu povo? E aí, pô, beleza. Então eu entrei no jejum intermitente, proteína, gordura, vegetais, legumes. Pá, beleza, show de bola, lindo, maravilhoso. Aí essa proteína, ao contrário dos carboidratos, e essa gordura, ao contrário dos carboidratos, faz um negócio muito interessante. Ela libera lá duas substâncias importantes que são chamadas de colocistoquinina e peptídeo YY. O que que é isso de? Não precisa gravar isso, tá, gente? Eu só estou aprofundando para vocês entenderem. Esse tipo de coisa são hormônios de saciedade. Esse tipo de proteína, colecistoquinina e também peptídeo YY são hormônios de saciedade, que são lá liberados no seu intestino. Quando você está ingerindo o quê? Proteína e gordura. Então, se o corpo entende assim, caraca, tá vindo proteína, caraca, tá vindo gordura, então vou liberar mais. Aí, esse tipo, pá, você tá comendo, comendo, daqui a pouco você não consegue comer mais. Por quê? Cara, eu falei isso pra vocês, né? Você vai na churrascaria. Eu falei pra vocês, né? Vai lá na churrascaria. Ou um lugar que tem carne pra caramba. Ou carne, gordura, enfim, as coisas. Seu corpo vai chegar um momento que você não vai aguentar mais comer. Por quê? Porque você está liberando muito esses hormônios na circulação. E seu cérebro está entendendo assim, caraca, vão parar de comer. Aí você libera mais hormônios de saciedade. Aí você não quer mais nem ver carne na sua frente. Pô. Você não quer mais nem ver carne pintada de ouro na sua frente. Toma aqui uma picanha. Você tá maluco? Tira essa parada de filé. Um filé mignon, filhão. Uma- Toma aqui uma costelinha. Olha essa costela. Cara, você dá até ânsia de vômito. Vou te falar. Se tu comer muita carne. Que isso? Não quero isso, não. Por quê? Os hormônios estão aflorados. Você está estimulando seu corpo a liberar esse tipo de hormônio. E você fica o quê? Saciado. Por isso que eu falo pra vocês de proteína. Por isso que eu falo pra vocês de gordura. Agora, vamos no buffet de sorvete. De bolinho, de docinho. Meu irmão, o quê? O quê? Você destrói o buffet inteiro e ainda vai ficar com fome, filho. É a mesma coisa. Tipo, no final da churrascaria, como eu falei pra vocês na última aula, comeu, comeu, comeu. No final, se eu vir com um docinho, um sorvetinho pra você, tu vai falar assim, o quê? A picanha eu não quero, mas esse sorvete aí eu quero. Pode trazer que eu quero. Vai ter um espaçozinho. Por quê? Porque não tem saciedade, amigo. Você cria um outro estômago. Mas por que você não come mais gordura? Porque teu corpo tá entendendo que você tá nutrido.
que você está consumindo um produto de boa qualidade. Tá entendendo? Carboidrato. E outra, a indústria de alimentos sabe disso. A indústria de alimentos sabe disso. Ela sabe que comida processada e carboidrato em excesso não traz saciedade. É por isso que fica beliscando o tempo todo. Você vai beliscando, gerando dopamina. E aí, além de não dar saciedade, ela libera neurotransmissores que vão te dar o quê? Prazer, mais vontade de comer. E aí, o que acontece? Tu inflama, tu engorda, acontece essa treta toda. Aí vem a indústria farmacêutica e fala assim: opa, a indústria de alimentos quebrou tuas pernas? Tem aqui o remedinho, filho, pra tu, ó. Aqui, ó. Toma o remedinho aqui, toma aqui, toma aqui. Aí tu vai lá e tal, toma. E aí você entra numa dependência, entendeu? E eu não tô falando mal de medicação aqui, não. Medicação tá aí pra ser usado mesmo, é isso aí mesmo. Só que eu tô querendo criar uma consciência em vocês. Tô falando pra parar de comer essa. Não, gente. Tô falando pra ter discernimento. Discernimento das coisas que vocês colocam no prato de vocês todos os dias. E ter uma correlação com aquilo que vocês estão fazendo, que é o jejum intermitente, entendeu? Pô, é muito mais prazeroso pra mim comer uma comida processada no final de semana, que eu já cumpri o que eu tinha que cumprir durante a semana. Aquele gosto é muito mais saboroso. Aquele momento fica muito mais prazeroso do que você comer todo dia. É igual droga, né? Droga você usa, você usa, você usa. Daqui a pouco você tem que usar 3 vezes mais, 4 vezes mais para dar o mesmo resultado que dava antes. Por quê? Porque você tá o quê? Lembra que eu falei para vocês? A exposição leva à resistência. A exposição leva à resistência. Então, quanto mais você consome, mais resistente você fica. Quanto mais você expõe seu corpo, mais ele vai. Expõe seu corpo à droga, por exemplo, a álcool, a vícios, mais resistente ele vai ficando. De mais doses maiores, ele vai precisando para ter o mesmo resultado que ele tinha antes. Entendeu? E aí que entra a compulsão, aí que entra o vício, aí, enfim, aí a treta. Aí pra frente. Então eu quero que vocês entendam isso. Pô, beleza, eu vou entrar no jejum intermitente. Eu fiquei 18 horas sem me alimentar. Por exemplo, 22 horas da manhã que a gente vai fazer. Quando vocês forem quebrar o jejum intermitente, hoje, né, vocês se alimentaram já, hoje fizeram a última refeição. Amanhã, quando vocês quebrarem o jejum intermitente, vocês vão falar assim: caraca, meu irmão, eu preciso ver então um alimento que ele é nutritivo, que ele é saudável, que ele é saciável, que ele vai liberar hormônios de saciedade para mim, beleza, tudo certo, que não vai dar pico de glicose, que não vai dar pico de insulina, não vai inflamar meu corpo a curto, médio e longo prazo. Pô, beleza. E quando eu quebrar o jejum, eu tenho que quebrar com a concentração baixa de comida, principalmente se eu tô começando a fazer jejum agora. É isso que eu quero que vocês entendam nessa aula. Sabendo que o índice glicêmico é a velocidade que esse carboidrato entra na sua circulação sanguínea, que a carga glicêmica é a quantidade desse carboidrato que tem nesse alimento, não certa porção de alimento, entendeu? Sabendo que a proteína e a gordura têm um baixo índice glicêmico, uma carga glicêmica, sabendo que os vegetais, eles têm baixo, os vegetais, frutos e legumes têm baixo índice glicêmico, mas pode ter uma carga, né, dependendo de qual, né, uma carga glicêmica mais alta, mas tem muita fibra, a fibra vai impedir esse pico de glicose e, consequentemente, acionando a insulina. Por isso que eu falo, agora, tipo, eu sempre falo pra vocês, proteína, gordura, blá, blá, blá. Agora eu tô explicando pra vocês por que que eu tô falando pra vocês consumirem isso, entendeu? Fala alguma coisa alguém aí, por favor. Sei lá, alguma coisa, qualquer coisa. Tudo certo, Juninho, tudo certo. É, meu povo, é isso aí. Isso aí. Tá entendendo, Fernandinho? Como é que tá isso aí, filho? 100%. É, ué, isso aí, pô. É isso, meu camarada. Então, isso tudo vai fazer o quê? Não tem que ser um parto pra vocês, não, cara. Isso aqui pra vocês não tem que ser um negócio muito, muito. É, para muitos vai ser um pouco mais complicado, né? Essa adaptação, essa mudança, enfim. Mas, por exemplo, se você quer perder, se você quer eliminar gordura, isso vai acontecer naturalmente, tá? Antes mesmo do jejum intermitente, se dependendo do tanto que você
o tempo que você faz ali uma desinflamação, você já vê muito resultado. E quando você começa a fazer jejum, e aí você vai, esses jejuns mais longos, a partir de 18 horas, vocês vão ver já que vocês vão começar então a eliminar um pouco mais de gordura. E daqui a pouco aquela calça não vai servir mais, ela vai ficar um pouco mais folgada, entendeu? Você vai começar a usar, levar essas calças na costureira para ajustar, enfim, isso é bem comum. Por quê? Você está fazendo as coisas certas. Você está se alimentando certo, fazendo o jejum certo, entrando e saindo, entendeu? Isso é extremamente importante. E aí, outro ponto que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte: o que se faz dentro da janela do jejum intermitente, né? O que se faz nessas 22 horas sem se alimentar, como vocês vão ficar amanhã? O que que eu faço aqui, Di? O que que eu vou fazer aqui? Então, isso aqui é um outro ponto importantíssimo para vocês entenderem. O que que eu vou fazer aqui dentro? O que que eu vou fazer aqui? Cara, o que que eu posso consumir aqui? Aqui eu vou falar para vocês, tá? Nada que estimule a tua insulina. Nada. Nada que estimule a tua insulina. Ou seja, vou aumentar as concentrações de insulina na circulação. Pô, nada que aumente a tua insulina pode ser consumido. Tá? Nada. Então, o que que eu posso consumir que não vai estimular minha insulina? Água. Água com gás. Sal integral com gás e com limão, por exemplo. O que que é sal integral de sal rosa, sal marinho, flor do sal, sal da Himalaia, sal do Atacama? Esse tipo de sal. Por que que ele é integral? Porque ele não é refinado. Por que que quando eu refino, o que que eu faço? Eu tiro algumas propriedades. De todo alimento, quando eu refino ele, quando eu faço um alimento processado, eu estou refinando, eu estou tirando proteína, estou tirando minerais, eu estou tirando aminoácidos, estou tirando um monte de coisa. Eu estou só deixando o quê? Então, o pó da rabiola, que fica o quê? O carboidrato. Entendeu? No caso do sal, eu tiro vários minerais, eu tiro cálcio, zinco, magnésio, selênio, eu tiro tudo. Aí fica só o quê? Só sódio, só cloreto de sódio. O sal integral não, ele permanece parte desse. Em grandes concentrações? Não, mas concentrações maiores do que um sal refinado, entendeu? Então, o refino tira esse excesso de nutrientes dessa substância. Aí não é legal, entendeu? Aí não é legal. Mas o sal refinado ele tem a mesma concentrações do sódio do sal integral. Beleza, muitos têm. O sal rosa, por exemplo, é praticamente a mesma coisa. Só que ele tem ele tem mais propriedades, ele tem mais minerais que o sal refinado não tem. Então eu prefiro quebrar meu sal, quebrar não, né? Me hidratar com água e com sal integral durante o jejum intermitente, por quê? E aí outro ponto para vocês entenderem, por que eu tenho que tomar sal? Por que que eu vou usar sal com água? Vocês vão entender agora. Todo mundo sabe disso, não? Todo mundo entende por que tem que usar sal com água? Por que que eu falo de sal integral com água? Todo mundo entende isso? Alguém tem alguma dúvida nisso? Não entende ou não tem dúvida? Não entende ou não tem dúvida, Sandra? Tá, vou explicar aqui de qualquer forma pra vocês, tá? É, o que, pô, eu não sei muito bem, tá? Nicolas, boa, Nicolas. É assim que eu gosto, gente, é assim que eu gosto. Fala que não sabe, e aí eu venho de puf, fico com vergonha não, filho. Isso aí não. O que acontece, Nicolas, é o seguinte, sua dúvida pode ser de outras pessoas também. Por causa dos eletrólitos, também. Mas o que acontece? Gente, assim, ó, lá quando a gente fala de doenças crônicas, a gente vai entender um pouco mais disso aí também. Mas assim, o que que acontece? Por que que eu tô usando sal? Por isso que eu quero que vocês entendam, porque conhecimento vai libertar vocês. Vocês vão entender o que vocês estão fazendo. Entendeu? A pessoa vai perguntar pra você assim: por que que você tá usando sal aí, cara? Tá maluco? Aí você não sabe nem responder. Por que que eu tô usando sal? Vou explicar agora. No jejum intermitente, você urina muito. Já percebeu isso? Já perceberam isso que vocês urinam muito? Vai mais no banheiro? Mija mais? Vocês vão no banheiro mais vezes. Vão urinando mais vezes. Entendeu? Já viram isso aí, né? Isso é muito comum. Você vai muito mais do que você ia antes. Bom, se você está urinando mais, por que que você urina mais? Porque tua insulina está baixa.
A insulina baixa, a insulina, ela fecha a torneira do rim. Ou seja, ela diminui a frequência de micção. Você urina muito pouco quando você está com a insulina muito alta. Ou seja, você está comendo, a insulina está alta, 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 você vai pouco no banheiro. Agora, no jejum, quando você diminui a glicose e, consequentemente, a insulina, o que ela faz? Fecha a torneira. Se não tem insulina, não fecha a torneira. Então, você urina mais. Ela absorve mais sódio, absorve mais água, aumenta a frequência cardíaca, aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta a pressão arterial, mas depois eu explico isso. Então, eu tô abrindo a torneira. Não tem insulina, eu abro a torneira, eu urino mais. Quando eu urino, eu não tô eliminando só água, eu tô eliminando o quê? Eletrólitos também, como a Fabiana falou. Sódio, cálcio, potássio, magnésio. Então, tá saindo vários eletrólitos ali. Por isso que o Gatorade foi usado, né? Gatorade foi usado. Esse foi um dos descobertos do Gatorade lá, né? Que eles viram que tinha muito eletrólitos ali sendo perdidos ali, enfim, no suor, enfim, nas coisas todas. Repõe, repõe. Então você tem, por exemplo, ali, então você tá urinando muito, pô, não dá para ficar desidratado, né? Então, o jejum intermitente, o que acontece? Você está diminuindo a insulina e você está, então, é, acionando também uma reserva de energia que tem ali dentro, chamado de glicogênio, naquela musculatura, por exemplo, sabe? Na sua musculatura tem muito glicogênio. Então, dentro da sua musculatura, geralmente tem uma molécula de glicogênio para 4 moléculas de água. Entendeu? Então, quando você está quebrando o glicogênio, jogando fora isso, aquela água também sai, porque uma coisa vai puxando a outra. Puf. Então, naturalmente, quando você faz jejum, você desincha. Pum. Você perde líquido. Porque você está retirando as tuas reservas de energia. É isso que a gente busca também com o jejum intermitente. O que está acontecendo? Você está depletando, você está eliminando aquelas reservas de carboidrato que você tem no seu corpo. Que está lá no seu fígado, que está lá na sua musculatura. Você tá jogando o quê? Glicogênio, tá quebrando glicogênio, tá eliminando água também. E a insulina tá baixa, então você tá urinando mais, urinando mais. O que que eu preciso fazer? Eu preciso repor esses eletrólitos que eu tô perdendo no jejum intermitente, com a urina. Por isso que eu pego o sal integral, porque o sal integral tem minerais. E justamente esses minerais que tá saindo na minha urina, eu tô repondo com o quê? Com água. Além de perder água, eu tô perdendo sais. Então eu tô fazendo o quê? Só repondo. Tô só repondo. Então, quando você tá lá treinando em jejum intermitente de manhã, o que acontece para quem tá começando? Caraca, eu tô tonto. Ai, tô passando mal. Ai, meu Deus, é falta de glicose. Ai, é falta de comida. Não. Tem gente que vai treinar às 5 horas, 6 horas da manhã. Tá comendo às 5 horas da manhã. É maluco. Não tá usando nada daquilo ali. Depois é outra pregação isso aí. O que acontece? Até me perdi. Então, você está repondo esses eletrólitos com essa água. Você está repondo aquilo que você está perdendo lá na sua urina, entendeu? Você está repondo aquilo, né? E isso é importante. Isso é importante para você hidratar seu corpo. Então, essa queda que você tem, esse desmaio, algumas pessoas desmaiam lá treinando em jejum, né? Esse desconforto que você tem de névoa mental lá, quando você está treinando, quando você que está iniciando, você pensa que é falta de glicose, mas não, é a tua pressão que baixou. Por que tua pressão baixou? Porque você tá urinando pra caramba, pô. Você tá eliminando muita água, tá perdendo sais, tá eliminando, tá diminuindo, tá saindo líquido. Aí você vai fazer o quê? Putz. Naturalmente, você não sente aquele sono, aquele cansaço depois que você almoça? Depois do almoço não dá aquele cansaço? Aquela jorjada? Ai, meu Deus. Você dá aquela pescada e fica pescando lá, principalmente o pessoal que trabalha em computador, pá, depois do almoço, ai, caraca. O que acontece com o sangue? O sangue ele vai ser afunilado lá no sistema gastrointestinal. E aí falta, pô, o fluxo sanguíneo no cerebral ele diminui. Consequentemente, o oxigênio também diminui. Aí você vai ficando o quê? Letárgico, você vai ficando. Ele está sendo concentrado no sistema gastrointestinal para absorver, para digerir, aquela coisa, todo aquele elemento que vai entrar ali, entendeu? No jejum intermitente acontece algo parecido. Não como assim, não assim, né? Por quê? Porque você está eliminando muito líquido lá na tua urina, você está eliminando muito. Diminuiu a insulina, naturalmente a sua pressão vai baixar. E como você faz para a tua pressão voltar?
Sal integral com água. Opa, pressão caiu. O que que você faz? Você não já viu aquele cara? Ah, pressão caiu. Bota um salzinho embaixo da língua. A pressão já volta. Mas as pessoas confundem muito hipoglicemia com hipotensão. Um é baixa da glicose, o outro é baixa da pressão arterial. E os sinais e sintomas são muito parecidos. Muito parecidos. Tá entendendo? Então, não necessariamente você tem uma dose diária recomendada para quem pratica jiu-jitsu, além da musculação. Uma dose de sal, você disse? Uma colherzinha de chá, aquela pequenininha, em 1 litro de água, enfim. Geralmente isso aí. Pode ser sal integral também, tá? Sal de churrasco. Sal grosso, no caso, né? Sal grosso. Uma colherzinha de chá pequenininha, num... Pra você que tá começando, começa assim, com uma colherzinha de chá, uma colher. Tipo, você vai treinar em jejum, ou no jiu-jitsu lá que você vai fazer. Pega uma garrafinha, pode ser uma dessa aqui, não precisa nem ser de 1 litro. Pode colocar uma colherzinha nessa aqui, por exemplo, de 500, 600, 700. Coloca ali um sachêzinho, uma colherzinha, pode caprichar na colherzinha ali, numa, numa garrafa dessa. Mistura e vai bicando durante o seu treino, entendeu? Não toma tudo de uma vez só. Vai, leva pra onde você for, quando você estiver treinando, você vai bicando, bica, bica, bica. Ah, tá com sede, bica, bica, bica. Isso aí vai te dar energia. Além de te dar energia, né? Vai te hidratar, vai repor os sais minerais que você tá repondo, que você tá perdendo ali, entendeu? Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Por isso que o sal integral com água é importante no jejum intermitente. Entenderam? Fez sentido pra vocês? Cara, que assim, beleza, eu tomo no acordar, só no treino não tomava. Não, beleza. O que que você pode fazer? Você pode tomar água normal sem sal integral de manhã, tá? Aí você vai testando o seu corpo, tá, Nicolas? Vai testando o teu corpo. O que que eu faço, tá? Edir, eu não tomo sal integral quando eu acordo. Às vezes até tomo, tá? Com a creatina junto ali e tal, mas geralmente o que que eu faço? Água normal. 2 copão de água, 600 ml, quando eu acordo, entendeu? Aí quando eu vou pro treino, eu boto um pouquinho de sal lá o sal lá na garrafa, entendeu? E aí lá no treino eu vou bicando ele. Mas testa. Isso, isso testa. Que o que serve pra mim pode não servir pra você, entendeu? Isso não vai fazer tanta diferença, tá? Pra mim não faz diferença, mas pra você pode se adaptar. Por exemplo, acordou com sal, joga sal ali na água e toma. Beleza. Serviu pra você? Beleza. Então, toca o baile. Só testa, só testa. Depois você me conta o que que deu, entendeu? Beleza, meu povo? Perguntas? Fala comigo. Fui claro? Ficaram com alguma dúvida? Pô, bom. Fala pra caramba, né? Fala aí, Cálice. Eu não tenho dúvidas. Ô, Glória. Ninguém quer falar, gente? Fala comigo aí. Fabiana, você é tão faladeira? Fala aí, Fabiana, alguma coisa. Mais quente, deixa eu ver aqui. Se eu beber 2 litros de água pela manhã, devo adicionar. Ah, não, eu bebi. Esse aqui já veio, né? Aqui já veio. Aqui já veio, já veio. Tá, gente? Então é isso, tá? Tá, então. Vocês vão quebrar, sabe que horas que vão quebrar o jejum amanhã? Geralmente é isso. Qual que é a. Já fizeram as contas aí? Deixa eu ver essa pergunta sua aí, Nicolas. Peraí. Eu tenho uma, seria nas refeições durante a janela de alimentação, tá?
Quantidade e frequência. Quanto comer durante a janela? Eu não sinto fome depois da quebra do jejum. Quanto comer? Ah, tá. Quanto comer na janela alimentar, você diz, né? Tipo, quebrou o jejum, que aí depois de jejum, sei lá, fez 16 por 8. Então você ficou 16 horas em jejum, você tem uma janela para se alimentar de 8 horas. Você quer saber qual é a frequência de alimentação aí nessas 8 horas? É isso? Estou pensativo hoje. Liberado, filho. Liberado. Mas eu já falo pra você, tu não vai conseguir comer muito. Depois que você começar a se adaptar. Eu, eu já não consigo comer muito mais. Tipo, eu tenho 8 horas para alimentar. Comer, beleza, fiz um almoço. Cara, eu vou fazer 2 refeições no dia. Às vezes até uma só. Vou fazer uma refeição para quebrar o jejum, depois eu vou fazer uma refeição mais tarde. É isso. Porque o que eu vou comendo para quebrar o jejum já vai me dar saciedade para levar boa parte do dia, entendeu? Boa parte dessas 8 horas. Então eu faço no máximo 2 refeições. Justamente por aquilo que eu falei, em relação à alimentação, o tipo de alimentação que você tá colocando no seu prato, né? Entendeu, Nicolas? Mas se você sentir fome, pode comer, filho. Fica à vontade, pode comer, sem problema nenhum. Desde que seja esse tipo de alimentação que a gente tá falando, entendeu? Desde que seja esse tipo de alimentação que eu tô falando, que a gente tá falando. E durante a semana, gente, assim, ó, priorize esse tipo de alimentação. Priorize esse tipo de alimentação, porque no final de semana você vai ter uma janela ali, você vai ter um dia pra meter o pé na jaca. Ah, hoje eu quero comer o lanche. Come teu lanche, pô. Fez tudo certo, tudo bonitinho, tudo certinho. Não é isso que vai impactar seu metabolismo, não é isso que vai mudar a rota. Mas faz o dever de casa. Quantidade de alimento é mais particular, então. Nem vou falar em relação à quantidade de alimento para vocês. Porque, assim, ó, não vou falar de contagem de calorias, de peso de comida, esquece isso, não vou nem falar. Seu corpo vai se adaptando a isso, entendeu? Tipo, um alimento mais saciável, mais nutritivo. Você vai vendo que você vai vendo que seu corpo vai se adaptando a isso. E é tipo, eu posso comer quantas vezes eu quiser? Pode, mas esse tipo de comida você não vai conseguir comer. Isso vai segurar você vai se falar, caramba, tá legal. Pode ser que no começo tu coma, mas em geral, tu não consegue. Tipo, eu tenho 8 horas para alimentar, vou fazer 4 refeições. Pô, tu não faz nem sentido, entendeu? Se alimenta bem na quebra ali, beleza. O meu conselho é para você que tá começando, vai devagar. Mas você que já tá fazendo jejum, ou já tem uma experiência, se alimente bem. Aí tem uma segunda refeição, se alimente bem na segunda refeição. Acho muito pouco provável você fazer mais de 2 refeições na janela de 8 horas. Aí se faz um jejum mais longo, aí você não vai conseguir mesmo, né? Quebraremos o jejum amanhã por volta das 16 horas. Boa. Depois disso, acho que não vou querer jantar às 20. Exatamente. Posso comer uma fruta, é melhor adicionar um ovo ou alguma proteína? Beleza, isso. Uma fruta com proteína. Uma fruta com proteína. Sempre bota uma proteína junto, gente. Uma proteína junto, uma proteína, proteína. Todas as refeições que você fizer, bota uma proteína junto. Que seja uma dose de whey, bota a proteína junto. Entendeu? Bota uma proteína junto sempre. Sempre uma proteína junto. Que seja 2 ovos, que seja 3 ovos, para quem come mais. Que seja uma dose de whey, tá? Bota sempre uma proteína. Iogurte natural é uma boa opção? Pode, dependendo do iogurte, pode ser um. Pode ser um iogurte com castanha, com amêndoa, com nozes, gosta de banana, pode colocar uma banana no meio ali também, ou gosta de outro tipo de fruta, pode colocar no meio ali também, entendeu? Uma vitamina também, com whey, pode colocar uma vitamina de abacate, por exemplo, colocar um whey ali no abacate, fica muito gostoso, eu gosto particularmente, tá? Você pode é,
Fazer panquecas, entendeu? Panquecas distintas aí com ovo, com banana, ou com outra fruta também, colocar um whey, a dose de whey ali também, colocar semente de abóbora, entendeu? Colocar o iogurte natural ali, colocar um fiozinho de mel. Vai embora, filho. Vai embora. Depois da quebra do jejum, por exemplo, vocês, pô, queria um docinho, dá vontade de comer um docinho. Pô, faz aquele chocolate lá que a gente passou aí pra vocês. A gente não passou, né? Mas lá no feed tem. Lá no feed tem. Do Instagram, a receita lá do chocolate lá. Que é mais óleo de coco, né? Óleo de coco, enfim. Vocês podem também. Eu falei pra vocês da diferença do jejum calórico e do jejum metabólico, né? Isso é importante, né? É a panqueca Edi, com. Oi, pode falar. Desculpa. só uma dúvida. Eu geralmente eu gosto de comer uma misturinha com iogurte. Eu boto iogurte natural, boto uma banana, boto um pouco de aveia, um pouco de chia. E na maioria das vezes eu gosto de colocar uma colherinha de manteiga de amendoim. É válido? O quê? Volta de novo. É a Ana que tá falando? Eu. Tá. Isso. Ana, por favor, fala de novo o que que você coloca? Eu coloco a banana, o Tá, iogurte natural, tá, a aveia, a tá, chia tá. e uma colherinha de manteiga de amendoim. E cadê a proteína? Não, geralmente na misturinha do iogurte e o scoop de whey. Ah, beleza, aí fechou. Não tem Mas problema, a pode minha ir. dúvida é em Dale. relação à manteiga de amendoim. Tem algum Não, você não problema? coloca quanto? Não, eu devo colocar. É uma colherzinha de chá. Ah, não. Isso não vai fazer diferença na tua vida. Fica tranquilo, pode usar. Tranquilo. Ah, então beleza, Pode usar. então. Mas tenta usar, tipo, tenta colocar uma dose ou duas, uma dosezinha de whey, pelo menos. Entendeu, Ana? Sim, ultimamente, desde do outro desafio, eu estou fazendo uso do whey. Então, assim, Boa. geralmente quando eu faço Boa. uma vitamina, um shake, eu sempre, às vezes eu não estou com fome suficiente para jantar, eu sempre faço Uhum. um shake, né, de banana com morango e Boa, jogo garoto. o whey. Boa, boa. É isso aí. Pode fazer, vocês podem fazer uma vitamina. Perfeito, Ana. Pode fazer assim, sem problema nenhum, tá? Não vejo problema nenhum. Você pode Maravilha. fazer uma vitamina, Obrigada, essas. Di. Não, imagino. O que vocês podem fazer essas vitaminas, gente, assim, tipo, pode fazer uma vitamina com. Cara, eu vi a pessoa fazendo esses dias. Ela colocou amêndoa, colocou nozes, colocou abacate, pô, banana, e bateu aquela treta toda ali. Eu falei, cara, me deu até água na boca. Eu falei, caraca, que loucura. Eu queria saber o gosto disso. Pô, é uma outra opção, sabe? A Kali aí, ó, ela faz um negócio com amêndoas, aí, entendeu? E o João também, né? O João ali, o marido da Kali, ele faz ali umas coisas, cara, na cozinha que é absurdo. Com amêndoa, com chocolate também. Enfim, cara, é muito gostoso, sabe? Então, esse Oi, chocolate. Di. Oi, desculpa. Depois a gente compartilha com o pessoal o e-book lá no grupo também, para Boa. quem quiser adquirir. Mas tem Exa- diversas receitas, sugestão de pratos para entrada e de jejum e várias receitas de sobremesa também, bem legal. Muito bom. O e-book tá bem completo, verdade. Boa lembrança, seu Kali. Depois a gente coloca ali no grupo para vocês. Aí vocês têm muitas opções de pratos ali, entendeu? Pratos para entrar no jejum, pratos para sair do jejum, sobremesa, sorvete, tem um monte de coisa boa ali, meu Deus do céu. Muito bom mesmo. Beleza, gente? Fechou? Fala, Caio, comigo. Não, tá tudo certo. Foi legal, gente? Curtiram a aula? Sempre muito bom, sempre dá para aprender mais alguma coisa. Boa, muito legal. Ah, boa, boa, gente. Muito bom. Legal, legal. Isso aí mesmo. Então tá. Então, deixa eu só parar aqui rapidinho. Meu Deus, onde que eu paro isso, gente?
Coloquei para gravar você. Ali na barra de ferramenta tem uns 3 pontinhos, eu acho que do lado do botão vermelho de desligar a chamada, não tem? Não é nem desligar a chamada, é terminar a gravação, Isso. entendeu? Aí se tu clicar ali, é para aparecer a opção de gravação. Daí provavelmente para ti vai estar aparecendo para desativar ou alguma coisa do tipo. Ah, tá. Não fechou. Ali já vai dar certinho também. Beleza. Então tá, meu povo. Um beijo no coração de vocês. Fica com Deus, tá? Mandem ali, conversem ali. Vamos conversando no grupo, tá, gente? Mantendo essa conversa. Para vocês não se sentir sozinhos, para vocês não se sentir perdidos, tá? Eu não quero que vocês se sintam perdidos e sozinhos, tá? Então, é isso, tá, gente? Me mandem mensagem ali, a Kali responde. Se eu não puder responder, a Kali responde. Ou quando a Kali estiver respondendo, eu respondo também. Enfim, é isso aí. Tá bom, meu povo? Beleza? Beijo no coração de vocês. Foi um prazer estar com vocês. Depois eu disponibilizar as 2 aulas lá que eu tô devendo. Perfeito. Fechou. Boa noite, galera. Até terça que vem ou até ali o grupo para quem precisar de um help. Show. Show de bola. Então tá, gente. Beijo no coração de vocês. Fique com Deus, tá? Beijão. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só mandar lá no grupo que a gente responde.